diz: Eis o que diz o Senhor Deus: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos serão instruídos por sonhos, e os vossos jovens terão visões. E derramarei também naqueles dias o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e turbilhões de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A quinta leitura da missa de hoje era do profeta Daniel, e nos dizia: Naqueles dias o anjo do Senhor desceu para junto de Azarias e seus companheiros a fornalha, desviou da fornalha a chama do fogo e fez que soprasse no meio da fornalha uma como fresca viração acompanhada de orvalho. E o fogo não os tocou de modo algum, nem incomodou, nem lhes causou o menor mal-estar. Então aqueles 3 jovens, como se tivessem uma só boca, louvaram a Deus na fornalha e glorificaram e bendizeram a Deus, dizendo: Bendito sois, Senhor, Deus dos nossos pais, digno de louvor, de eterno louvor. E a oração depois da quinta leitura de hoje, a igreja pede: Ó Deus, que vos dignasse mitigar aos 3 mancebos as chamas do fogo, fazei que por vossa misericórdia, que não nos consuma a chama dos vícios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. E a epístola de hoje é de São Paulo, apóstolo aos Romanos, e nos diz: Meus irmãos, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória dos filhos de Deus. E não somente nesta esperança, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a prova a esperança, e a esperança não traz engano, porque a caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em pé. O Santo Evangelho deste sábado é segundo São Lucas. Naquele tempo, saindo Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava com febre muito alta, e pediram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, ordenou a febre, e a febre deixou-a. E ela, levantando-se, logo servia-os. E quando foi o sol posto, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias traziam-lhes, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, sarava-os. E de muitos saíam os demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele, repreendendo-os, não lhes permitia dizer que sabiam que ele era o Cristo. E depois que se fez dia, tendo saído, foi para um lugar deserto, e as multidões o buscavam e foram até onde ele estava, e detinham para que se não afastasse deles. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie às outras cidades também o reino de Deus, pois para isto é que fui enviado, e andava pregando nas sinagogas da Galileia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santo Antônio, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Hoje acaba o que nós chamamos da oitava de Pentecostes. É uma oitava que tem 7 dias, porque amanhã é a festa da Santíssima Trindade e começa o que o padre dizia aos senhores, o tempo per annum, o tempo durante o ano, os domingos cuja cor normalmente é verde. Esta festa começou na vigília, em realidade, sábado passado, e no domingo nós celebramos o dia que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos.
E é muito belo olhar os textos que a igreja selecionou, e o padre não traduziu todos, porque são vários hoje, mas um detalhe, uma delicadeza da Santa Igreja, e vamos comentá-la. Domingo passado, o Espírito Santo veio sobre a igreja, nós celebramos a vinda dele sobre os apóstolos reunidos no cenáculo como fogo. E hoje nós vemos o Evangelho, para terminar esta oitava, a sogra de São Pedro com febre. E vemos calor, mas 2 calores diferentes. Eu não sei, São Pedro era santo, né? Mas deve ser muito admirável ver a sogra dele doente, e eles rogaram a cura dela. Bom, você vê que ele já estava em alta santidade, e pede para que Deus, Nosso Senhor, cure a sua sogra, e esta sogra, seguramente santa, começou a servi-los. Mas este fogo, o calor da febre, era o que impedia dela de o servir, não porque ela era sogra de São Pedro, suponho. E em todo caso, Nosso Senhor curou, se tivesse má disposição de alma também. Não, as sogras podem ser santas. Esta febre é o fogo em que nós sabemos que muitas paixões da alma são comparadas com chamas. Nós temos 3 vícios que nos deixam incandescentes. O vício da carne, a luxúria. A ira também nos deixa incandescente. E a febre pela riqueza. O homem que anda avaro, buscando dinheiro, ele tem a febre do dinheiro. Antes, estamos em Minas, a febre do ouro, não de ir para as minas ou para garimpar e, conseguir alguma coisa ou nada, mas esta febre, essa efervescência que os moviam a essas coisas. São 3 vícios que nos causam um fogo, realmente, que consome a nossa alma e nos impede de servir a Deus. A chama da ira, não aquele que está irritado, inflamado, é um fogo abrasadouro que é um dragão, de fato. Um homem nervoso, ele cospe chamas. E ele devasta, devora e reduz a cinza o que ele encontrar diante de si. Realmente o homem irado é um demônio. E como tal, ardendo em chamas abrasadoras, devastadoras, o homem irado é assustador. E qual o pecado da ira? Da ira injusta? É o pecado contra a caridade. Nós devastamos, devoramos o próximo, reduzimos a cinzas os argumentos do próximo porque não ouvimos, os feitos do próximo porque nós desacreditamos e etc. Ou seja, como um fogo que abrasa e destrói o que ele encontrar na frente. Esse é o homem irado, irado sem razão. Porque existe uma ira santa, uma ira justa, mas não é uma ira abrasadora, devastadora contra a caridade. E muitas vezes, não sempre, também inimiga da verdade. Porque um homem que está irado, incandescente pela fúria da paixão da ira, ele se torna injusto e incapaz, nesse momento, de ponderar, de considerar porque ele está fora de si. Mas o grande pecado desta inflamação, desta febre, é o pecado contra a caridade. A chama da carne, da concupiscência, os vícios carnais, também peca contra a caridade, porque o próximo é olhado como um objeto para ser usado, etc., e, de fato, peca contra a caridade porque é pedra de tropeço para o próximo. Ele se torna pedra de tropeço para o próximo, e nós vemos que vai tirar a inocência das almas, a perdida da inocência dos costumes e os maus e péssimos costumes lascivos que vão ser gerados por causa da lascívia, por causa da flama, da chama da carne. Nosso Senhor, ele somente a uma cidade na Sagrada Escritura, por causa deste vício, ele inflamou e botou fogo. Em realidade, 2, Sodoma e Gomorra. Naquelas almas ardia a chama concupiscente contra a natureza, e o bom Deus só fez o quê? Da chama dos vícios, daqueles corações depravados, destruiu aonde eles viviam.
Por isso, uma cidade destruída com fogo. E estes pecados, como a ira, devastam, porque o homem fica reduzido a modo de um animal irracional. Tanto que o pecado contra a castidade, ele faz com que nós não olhemos para o céu, para a eternidade. O céu perde o encanto dele, o inferno não é tão aterrorizante como parece, porque nós tiramos o encanto do céu e os terrores do inferno, a vida na terra vira um paraíso carnal, totalmente sensível, e nós como que não podemos, por uma incapacidade de olhar mais além. E o homem impuro, que está ardendo na chama dos vícios, ele também se torna inimigo da verdade, porque ele vive a serviço da sensibilidade, das coisas carnais, das coisas físicas, e as espirituais, a verdade, a nobreza das coisas espirituais ficam como de pouca monta. E nós vemos nosso Senhor curar a febre, e nós vemos o Espírito Santo vir como em Pentecostes. Então nós podíamos, sem forçar o texto da Sagrada Escritura, chegar a um parecer em que, se nós não ardemos com o fogo do Espírito Santo em nossas almas, nós vamos arder com o fogo da concupiscência em nossas almas. A nossa alma foi feita para estar ardendo alguma coisa. Nosso Senhor acendeu a chama do amor de Deus nas nossas almas, e a epístola, não, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, foi dado o Espírito Santo para nós, para habitar em nós. E esse Espírito é um fogo devastador, porque quando o Espírito Santo está, como as chamas do fogo do amor a Deus são inapagáveis em si mesmos, ela acaba acabando com a chama dos vícios. Por isso nós vemos os santos que tiveram essas chamas, uns mais, outros menos. Houveram santos que tiveram uma vida impura, por exemplo, um parênteses, famosa Santa Maria do Egito, egipcíaca, perdão pela palavra, uma prostituta de profissão, em que ela foi trabalhar justo na peregrinação que os homens faziam do Egito até a Terra Santa para adorar Santa Cruz, que naquele então era um pedaço grande da Santa e adorável Cruz de Nosso Senhor, que estava no Egito. Então, como iam muitos homens, ela, por favor, falou, vou trabalhar bastante. E foi para perverter os homens, e perverteu almas. Quando chegou na basílica, na igreja onde estava a Sagrada Cruz de Nosso Senhor, uma força impediu dela entrar na igreja, como uma força invisível. E o que aconteceu? Ela se ajoelha e olha para um quadro, uma imagem, um ícone de Nossa Senhora, e diz a Nossa Senhora, minha mãe, se a senhora permitir que eu aproxime do lenho da vida, onde morreu vosso filho, para salvar minha alma, eu prometo que eu vou fazer penitência por toda a minha vida e por todos os crimes que eu cometi. E foi tão sincera aquelas palavras, Nossa Senhora disse amém, e ela foi, beijou a Santa Cruz, e dali ela foi para o deserto, onde ela viveu aproximadamente 40 anos. Prostituta, na sua devassidão, como esse termo já entendemos tudo, e ela fez todo o contrário. E ela viveu lá, adorando a Deus, expiando seus pecados, e depois de anos que apareceu um santo que foi, confessou ela, deu a comunhão para ela, e ele prometeu ir no ano seguinte, e quando ele chega, ele encontra ela morta. Ela tinha escrito algo na areia que o padre não se lembra, com seu dedo, um recado deixou, e ele enterrou e contou aos demais monges do deserto a vida desta mulher. Ela ardeu pela chama da carne, e ela inflamou em vários outros nesse fogo abrasador, mas só que ela se arrependeu, graças a Nossa Senhora. O Espírito Santo veio com Maria Santíssima, reunidos no cenáculo, e Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, e com aquele arrependimento sincero, aquela chama dos vícios foi apagada, mas foi substituída por um fogo muito mais incandescente com o amor de Deus. Não podemos dizer que ela não amava a Deus, porque esse arrependimento de ir para o deserto, e tanto que as roupas dela se apodreceram por causa da intempérie,
E ela viveu lá os 40 anos da sua vida, com pão ou bicho, sei lá o que ela comia, mas chorando os seus pecados, mas movida pela chama do amor de Deus. É impressionante este fogo dos vícios e o fogo do amor a Deus fazem que o homem possa fazer coisas impressionantes. Quando nós somos movidos pelo dinheiro, pela ira, pelo vício que for, nós somos capazes de perder sono, de cometer homicídios, das mentiras mais bem formuladas, enganar só o céu não, mas da terra todos para buscar o pecado. Porque realmente há uma força e o pecado original que diante desse fogo coloca mais lenha e mais ar e inflama mais e devasta cada vez mais. Mas do modo contrário, quando nós somos movidos pelo amor a Deus, pela chama do amor a Deus, nós somos capazes de fazer coisas impressionantes também. Por isso, ontem o padre falava que nós éramos maus, nós somos péssimos. E quando somos movidos pela chama da concupiscência, é verdade, o homem se torna pior, ou quase um demônio, quase, não muito longe disso. Mas se ele é movido pelo amor a Deus, que o diga Santa Maria Egipsíaca, de prostituta virou quase um anjo de pureza. E diga um Santo Agostinho, que o diga São Dimas, lá do alto da cruz, que ele acabou, como dizem, com toda a verdade, roubando o paraíso, ao reconhecer no crucificado nosso Deus, nosso Senhor, o seu Senhor, seu Deus, e lembre-se de mim quando entrares no teu reino, e nosso Senhor disse, hoje estarás comigo, Dimas, hoje estará comigo no paraíso. De bandido a um bandido que sequestra até os personagens do céu, é maravilhoso, porque o amor de Deus também dá ao homem a graça de fazer coisas impressionantes. Então peçamos a Nosso Senhor neste dia que Ele nos cure desta febre, dos vícios, da carne, da ira e da busca do dinheiro, que são chamas devastadoras e o homem, como disse e repito, faz loucuras por estas mazelas, mas que também nos faça arder no amor a Deus, porque o amor a Deus é algo real e a santidade é algo real, e com este fogo do Espírito Santo em nossas almas, nós somos capazes de fazer coisas que nem o mais ilustre de uma mitologia mais bem inventada foi capaz. O Hércules não é nada, é uma lenda muito viril, com seus trabalhos muito admiráveis, mas um santo que é verdade, não é lenda, não é uma mitologia, é uma coisa sublime e pode fazer isso por quê? Porque arde no fogo do amor de Deus, no Espírito Santo que nos foi dado. E nos foi dado para inflamar nossa alma, apagando a chama dos vícios, mas nos foi dado para inflamar os demais. Por isso Santa Maria, quando era mulher de uma vida, ela inflamou um monte de gente. Mas hoje mesmo morta, ela inflama, desde então, muitas almas no amor de Deus. Quantas não deixaram de ser mulher de uma vida porque viram, Maria do Egito saiu, eu também vou sair, eu consigo. E saíram. E quantos pecadores, talvez não tanto como ela, antes de sua conversão, ouviram a sua história e falaram, eu também consigo. Se ela conseguiu, mesmo Deus, com seu amor, com a sua chama abrasadora, pode me inflamar e eu vou. E ela continua inflamando as almas no amor a Deus. E por que nós não poderemos? Então peçamos com sinceridade que Nosso Senhor nos cure, como fez com a sogra de São Pedro, e esta cura é nos inflamar no amor do Espírito Santo que nos foi dado. E peçamos isso por Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.